Eu saúdo esse irmão com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero deixar uma palavra aqui em Salmos 113, versículo 9. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe e filho. Louvai ao Senhor. Irmão, essa palavra eu quero deixar para os irmãos o que eu quero contar, um testemunho, o que eu passei. Irmãos, há 12 anos eu não poderia ter filhos. E nesses 12 anos eu procurei a medicina. E nisso aí o médico disse para mim, faz todos os exames. E eu fui lá, fiz todos os exames, irmãos. Quando eu fiz o último exame, que é tipo de uma cirurgia, e lá foi constatado que eu era estéril. Irmãos, e quando eu levei para o meu médico ver, né, que eu fazia o tratamento, ela pegou e falou para mim assim, Adesair, infelizmente a notícia não é boa para te dar, mas eu vou ter que te dar. Infelizmente você não pode ter filhos, você é estéril. Irmãos, eu aceitei aquilo lá, mas quando eu saí do consultório, irmãos, eu passei por um momento tão difícil ali, porque quando a gente casa, a gente quer construir famílias, a gente quer ter filhos, porque a gente ama o esposo da gente, a gente quer realizar esse sonho na vida do esposo. Irmãos, eu passei por um momento muito difícil ali naquela hora. Até em pensamentos que não era para me ter pensado, porque eu pensei até em tirar minha vida, porque eu falei, Deus, como eu casei e não posso ter filhos? Para que eu casei? Irmãos, naquele momento, Deus segurava nas minhas mãos, para mim não fazer nada na minha vida. E eu estou contando isso para edificar a sua fé, que Deus é na vida nossa. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu passei 12 anos, mas um dia Deus veio na minha memória e falou assim, me aceita como Salvador, que eu vou te dar um filho. E eu fui, irmão, aceitei Jesus na minha vida, passei pelas águas. E um dia o pastor falou assim, ó, quem tem um desejo no coração, faz um voto com Deus. Irmãos, eu fui lá, fiz um voto com Deus. No outro dia, eu saí da igreja, no outro dia eu fui, entrei no meu quarto, isso era 3 horas da tarde. E eu falei para Deus, ajoelhei e falei para Deus, Deus, se o Senhor me deu um filho, eu faço um voto com o Senhor. Irmãos, e eu falei para ele, olha, eu vou 20 quinta-feira, sem faltar uma quinta-feira, na tua casa. E vou dar testemunho na tua casa. Irmãos, passado um tempo, sentiram dores na barriga, né? E eu senti umas coisas diferentes em mim, que eu falei assim, Deus, mas o que pode ser isso? E eu fui desconfiando, até que eu fui no médico e fui pedir um exame de sangue. E nesse exame de sangue, quando eu peguei à tarde, eu fiz de manhã, à tarde eu peguei, estava lá, positivo. Olha o que Deus faz na vida da gente, irmãos. Quando você pensa que nada vai acontecer, Deus entra. Mas para isso acontecer, nós temos que acreditar que Deus é Deus de milagre. Deus faz milagre na vida da gente. Como eu era estéril, 12 anos, um ano que eu estava na casa do Senhor, e pela minha fé, e por eu ter feito um voto com Deus, Deus foi lá e me deu uma filha. Então, irmão, eu só tenho que agradecer a Deus. Esse testemunho serve para muitos, porque muitos talvez querem alguma coisa, que tem desejo no coração, faça um voto com Deus. Mas para nós fazer o voto com Deus, irmãos, nós temos que cumprir. Porque se nós fazer voto e não cumprir, não vai acontecer. Irmãos, então nesses dias de 12 anos, um ano que eu estava na casa do Senhor, olha o que Deus fez na minha vida. Irmãos, isso aí, a gente tiver um ano na igreja, 5 meses, a tua fé, é pela fé que você vai conseguir algo de Deus. Como eu consegui, de 12 anos por um ano só que eu estava na igreja, e Deus me dá um filho, eu estéril. Irmãos, eu era como Ana. Ana não era estéril? Depois de muitas idades dela avançada, Deus não deu. Então, irmão, nós temos que acreditar.
Hoje eu tenho uma filha de 17 anos, tenho um menino de 13. Deus realizou meus sonhos. Os sonhos da gente não podem morrer, irmãos. Nós temos que crer que Deus faz o impossível. Aquilo que o médico não pode, mas Deus pode. Deus pode fazer na nossa vida. Então nós temos que acreditar que Deus, quando Ele curou, né, o fluxo de sangue da mulher, quando Deus ressuscitou Lázaro, hoje Deus ainda faz milagre. Ele fez milagre na minha vida. Eu sou testemunha que Deus fez milagre, porque eu não podia ter. Então, irmãos, vamos acreditar mais em Deus. Vamos acreditar que Deus faz milagre na sua vida. Para Deus fazer milagre, irmão, mas nós temos que cumprir a palavra dele. Nós temos que ouvir a palavra dele. Nós temos que estar verdadeiramente na presença de Deus. Irmão, nós temos que se prostrar diante dele. Entrar no teu quarto, fechar a porta, orar, buscar. Foi o que eu fiz, eu saí da igreja à noite com aquele propósito. No outro dia, 3 horas da tarde, irmãos, eu entrei no meu quarto, fui lá, orei, pedi para Deus, Deus, me dá um filho. E a minha igreja, onde eu frequentava, era muito longe da minha casa. Aí um dia, a minha irmã ia comigo na igreja, né? E eu falei assim, irmã, vocês vão na igreja hoje? Ela falou, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não, vai só você, se você quiser, se não quiser, não vai. Eu olhei para o sol, olhei para o céu, falei assim, não, eu fiz um voto com Deus. Eu vou na igreja, nem que seja sozinha, mas eu vou para a glória de Deus. Irmão, isso daí, quando eu olhei para o céu, o sol brilhou. Por quê? Porque Deus conhece o coração da gente, que a gente está querendo fazer com amor a Ele. Aquilo que nós fizemos de voto, nós temos que cumprir. Eu fui sozinha, voltei sozinha, irmão, a igreja era longe, mas eu fui. E Deus deu a recompensa. Deus dá, porque Deus nos ama. Deus vê que a gente tem amor por Ele, que a gente foi lá. Seja a igreja onde for, perto da tua casa, longe da tua casa. Nós temos que ir, irmão, buscar a presença de Deus. Porque aquilo que está no teu coração, Deus vai te dar. Irmãos, eu consegui, para a glória de Deus, a realizar este sonho de ser mãe. Quando ela nasceu, irmão, eu fiquei 7 dias internada. Ela nasceu com a hipoglicemia baixa. Eu fiquei lá no hospital, a minha mãe chegou lá, minha mãe chorou, porque ela é muito pequenininha. Ela pesava só 2,4 kg. Irmãos, mas eu acreditava que Deus ia tirar ela daquela situação, porque Ele tinha me dado ela para mim. Então, irmãos, muitas coisas acontecem na vida da gente para aumentar a fé da gente. Irmão, quando eu saí daquele hospital lá, irmão, foi uma coisa tão linda, porque é uma coisa que a gente até, que as pessoas chegavam perto de mim e choravam, né? Porque ela era muito pequenininha, muito fraquinha, achava que ela não ia conseguir. E quando nós saímos daquele hospital, irmão, é a alegria da gente. Com aquela criancinha no braço que Deus te deu. Nem a médica que eu fiz para Natal falou, Desiree, você era estéril, você não podia ter filhos, como que você conseguiu? Eu falei, tudo foi as mãos de Deus. Tudo as mãos de Deus. A médica que viu o meu exame e fez meu pré-natal, ela não acreditou. Então, irmão, nós temos, quando conseguir alguma coisa de Deus, é contar testemunho. É mostrar para as pessoas o que é Deus, o que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes, irmão, nós falamos para nós mesmos, mas não falamos para as pessoas ouvir o que é Deus, o que Deus pode fazer na nossa vida. Tudo que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Entrega tudo para Deus, irmãos. Porque Deus nos ama, Ele quer alegrar o nosso coração. Irmãos, faça voto com Deus. Entra no seu quarto, faz voto com Deus. Você vai ter a resposta de Deus. Você que é estéril, aceita Jesus como Salvador. Aí você entra no teu quarto e fala para Deus, Deus, me dá um filho, Ele vai te dar. Mas tudo depende da fé. É da fé, irmão. É do caminhar com Deus. É de entrar na presença de Deus. Porque se nós não tiver Deus, nós não vamos conseguir, irmão. Porque muitas coisas os médicos conseguem, mas muitas coisas é só Deus que pode nos dar. Irmãos, porque nós somos, irmãos, pecadores, nós somos falhos, mas Deus nos ama. Ele não desampara os seus.
Ele não deixa nós da maneira que nós queremos. Ele faz nós nos alegrar dentro da nossa casa, a multiplicar. Como Ele multiplicou a minha família. Era eu e meu esposo, hoje somos 4. Então, irmão, faz a vontade de Deus. Acredita em Deus. Acredita que Deus pode fazer milagre. Que Deus pode entrar naquele problema que você está. Que você acha que os médicos acham que é impossível. Para Deus não é. Para Deus, os médicos falam assim, não tem solução. Mas Deus é a solução. O Senhor é a solução do teu problema. Crê nele. Aumenta a tua fé. É na fé, irmão. Tem muitos que estão há 30 anos na igreja, não conseguiram ainda aquilo que está no coração deles. Por quê? Talvez é pela falta de fé. Eu tive só 1 ano dentro da casa do Senhor. E Deus me concedeu a graça de ser mãe. Então, irmão, não adianta você ficar 10, 20 anos na igreja, mas se você não tiver fé, se você não acreditar que Ele existe, que Ele é poderoso para te abençoar, que Ele entra nesse problema mais difícil, que os médicos não podem resolver, Ele entra. Irmão, eu tive minhas trompas viradas para cima, o útero infantil. Deus colocou tudo no lugar, irmãos. E hoje eu tenho uma filha de 17 anos. Irmãos, e ainda tem mais milagre, que Deus levou ela e o irmão dela para a casa do Senhor. Os dois aceitaram Jesus, estão no caminho do Senhor, faz a obra. Então, irmão, nós temos que alegrar. Tudo é no tempo de Deus. Uma coisa tem que ser no tempo de Deus. Não adianta você colocar desespero no teu coração. Não adianta você querer ficar apavorado que Deus não dá. Não faça isso. Não murmura contra Deus. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus entra com a solução. Irmão, fica com essa palavra, com esse testemunho, que seja para crescimento, para acreditar que Deus vai entrar naquele problema que está impossível, que é impossível para os médicos, mas para Deus não é impossível. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus possa cuidar da tua vida e realizar o sonho que vocês têm no seu coração. Amém? Eu agradeço. Amém.